Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, aqui pelo Instagram ou no nosso canal do YouTube. Antes de tudo, uma palavra de gratidão a você que durante esses dias eu vi que foi se tornando nosso seguidor aqui pelo Instagram. Muito obrigado. É sempre um prazer poder estar interagindo à medida que vocês vão vendo esses nossos vídeos, salvando estes vídeos, divulgando-os, enviando a outras pessoas, né? Isso vai dando realmente uma ajuda para a divulgação desta palavra de Deus. Aliás, hoje interessante, né? O Evangelho fala de Jesus que escolhe os seus discípulos e os envia. Enviar é um verbo que na língua grega se diz apostolein. Você vê que quando a gente manda uma carta, antigamente se mandava carta, né? Então a gente tinha lá o código postal. A palavra postal vem desse verbo apostolein em grego, que significa enviar. Mas a gente tem nos nossos e-mails, por exemplo, a caixa postal, é um lugar onde chega a posta. Em italiano, posta é a palavra para correio, di posta, dizem também os alemães para falar dessa palavra que é correio, alguma coisa que você envia para o outro. Então é muito bom quando a gente também se torna divulgador, vai enviando áudios e mensagens que são através que chegam para nós e através de nós vão passando para outras pessoas, vão chegando a outros que precisam receber, também querem receber esse anúncio da Boa Nova. Obrigado a você que se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube. Esta semana é uma semana muito interessante aqui no Hemisfério Norte. Aqui se realiza nesse período a chamada Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Eu sei que nós aí do Brasil celebramos esta semana nos dias entre a festa da Ascensão do Senhor e o Pentecostes. Esse ano a oração pela unidade dos cristãos tem como tema Permaneçam no Meu Amor. A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos nasce aqui no Hemisfério Norte. As igrejas que vão se unindo, se reunindo para rezar, para pedir aquela graça que Jesus pediu ao Pai, que aqueles que creem nele sejam um. Por que essa festa é celebrada aqui, ou melhor, essa semana de oração é celebrada aqui neste período? Vê só, normalmente essa semana é de 18 de janeiro a 25 de janeiro, é o período de oração pela unidade dos cristãos. Porque no dia 25 de janeiro, justamente um mês depois de ter celebrado o Natal de Jesus, a igreja celebra uma festa muito interessante, que é a festa da conversão do apóstolo Paulo, da vocação do apóstolo Paulo. E quem é Paulo? É aquele que agora nasce de novo em Cristo e nasce para uma nova missão. É uma espécie de Natal de Paulo, a sua conversão. E Paulo, o que é que ele faz? Se torna esse apóstolo do Evangelho de Cristo. Ele não fazia parte do grupo dos 12, mas ele recebe de Jesus também essa missão de anunciar o seu Evangelho. E é Paulo que tira o Evangelho das fronteiras de Israel e o espalha pelo mundo do Império Romano. Ele é conhecido como o apóstolo dos povos, o apóstolo das nações. Portanto, através da sua missão, vários povos vão entrando na comunhão da igreja. E agora, justamente celebrando a festa da sua conversão, o que a gente pede a Deus é que nos converta, nos transforme, na verdade, dessa beleza da diversidade de pertencer a todos os povos, em uma única família de Cristo, na beleza da diversidade. Então é esse dom que a gente pede a Deus, essa graça de nós sermos unidos em Cristo, formando um só corpo e um só espírito. E em meio a esta semana, hoje nós escutamos nessa segunda semana do Tempo Comum o Evangelho segundo Marcos, no qual nós vemos o chamado de Jesus aos 12. Do meio daquela multidão que estava ali acompanhando Jesus, gente de todos os cantos e recantos, gente até de fora da própria Palestina, de fora de Israel, aqueles de Tiro e de Sidônia, que são o atual Líbano, vêm até Jesus. Mas Jesus agora, ele quer justamente olhar para os seus discípulos. Ontem a gente falava como Jesus pede a colaboração dos seus discípulos, e hoje a gente vê que Jesus escolhe do meio dos seus discípulos 12 e diz que ele chamou quem ele quis.
para que pudesse estar com ele, ou seja, para criar a unidade em torno de Jesus, em torno da sua pessoa. Jesus quer que o seu discípulo seja capaz de estar com ele, conviver com ele. Esse estar nos faz pensar na estabilidade. É um grupo que é estável e nós devemos encontrar a nossa estabilidade em Cristo Jesus. Às vezes nós somos instáveis, né? Tanta mudança de humor, de opinião, mas Jesus nos chama para a estabilidade, para estar com Ele. Ele é que deve ser a rocha, Ele deve ser o fundamento da nossa estabilidade. Mas Jesus não nos chama para fazer um clubezinho de estar ali com Ele. Como é bom, vamos aqui tomar um chazinho e comer algum biscoito. Não, não é para isso que Jesus nos chama. Não é Pedro, quando estava com Jesus no Monte Tabor, chegou um momento que disse: é tão bom estarmos aqui. Mas o Senhor não nos chama apenas para essa estabilidade em volta dele, Ele também os chamou seus discípulos para enviá-los, tornar deles apóstolos. É a palavra apostolé, em enviar, e nós somos chamados para isso. Ele nos chama e nos envia. E é interessante que Jesus ali vai dando nome novo aos seus discípulos. Alguns deles ele coloca nome novo, como que dizendo assim: o chamado de Jesus nos renova. Quem é Jesus? Não é a pergunta que Marcos quer responder. É aquele que nos chama para a estabilidade, nos chama para estar com Ele. É aquele que nos chama, mas também nos envia, nos dá uma missão. E qual é a nossa missão? Participar da missão dele. Enviou-os para pregar, para anunciar esse evangelho de Cristo. Ao mesmo tempo deu para eles poder, autoridade sobre os espíritos maus. O que Jesus quer é que nós participemos da sua missão de libertar o mundo do poder do maligno, aquele poder que deixa as pessoas justamente na instabilidade, não deixam as pessoas naquela comunhão com Deus que Jesus veio trazer, que Jesus veio transmitir. Portanto, nós notamos no dia de hoje essa beleza desses que são chamados. E uma nota: a gente vê que no meio destes discípulos, Marcos faz questão de lá no final falar também de um que não conseguiu ser fiel à sua missão, ao seu chamado, à sua vocação. Fala de Judas como aquele que foi o traidor. O evangelho não quer ser, apesar de ser, a palavra significa uma boa notícia, a boa notícia não significa não falar dos problemas, não falar das dificuldades. O evangelho fala da realidade como ela é, da igreja como ela é. No meio desses discípulos teve alguém que traiu. E o evangelho não passa pano nisso, fala com palavras e letras muito claras. Mas o chamado do evangelho é justamente isso, a nos dar um nome novo, a nos renovar por dentro. E na medida que nos renova por dentro, possibilita essa unidade entre nós a partir de Jesus mesmo. No dia de hoje, portanto, peçamos a Deus essa graça de estarmos unidos como povo de Deus, como igreja de Cristo, na diversidade que cada um de nós carrega consigo, que cada um de nós é, que possamos criar esta unidade que é tão desejada por Jesus, que nós sejamos capazes de permanecer naquele seu amor, aquele amor com o qual Ele nos amou, com o qual Ele nos chamou e com o qual Ele nos envia ao mundo. Um dia abençoado para você, minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Venha sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.